Uma ótima tarde, um ótimo dia para todos vocês que me acompanham nessa live. Mais uma live na semana. Estou aqui entusiasmado com tudo que nós vamos viver nesses próximos dias, nos próximos meses. Entusiasmado com tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E eu quero te convidar a estar comigo nessa jornada. Quero aproveitar para encaminhar essa live para todas as pessoas aí que você entender que faz sentido. Deixa eu já encaminhar aqui para algumas pessoas que eu realmente creio que pode fazer sentido. Eu sempre gosto de compartilhar a live com algumas pessoas que Deus coloca no meu coração. Estou aqui tomando o meu café, me preparando para mais uma live extraordinária. Quero desejar uma ótima tarde para Marcela Lima. Tudo bem, Marcela? Bom ter você aqui comigo. Estou fazendo essa live para trazer um conteúdo extraordinário. Quero pedir já a sua ajuda, se você puder me ajudar compartilhando essa live. Hoje é sábado, é um dia conhecido como um dia de silêncio. É aquele dia na Semana Santa em que a gente relembra da morte de Jesus. E eu tenho aqui boas novas. Quero falar um pouquinho do que Jesus fez enquanto morto ou na tumba. E também quero compartilhar um pouquinho sobre relacionamento com Deus. Está aqui, livro Relacionamento com Deus, o propósito da humanidade. Lembrar também que no dia 10/5 nós vamos fazer um evento extraordinário aqui na primeira cidade do Brasil, em São Vicente. E nós vamos falar muito sobre esse assunto nos próximos dias. Marcela, me ouve bem? Vê se o áudio está tudo ok antes de eu avançar aqui. Tá só um joinha. Ok. Tudo certo? Então tá bom. Eu sempre gosto de lembrar que quando nós estamos falando de relacionamento com Deus ou de qualquer atitude nossa relacionada à vida com Deus, a gente precisa checar as motivações dos nossos corações, a sinceridade do nosso coração. Tudo bem, Eda? Bem-vinda! Então, checar a intenção do coração, as motivações e a sinceridade determina a qualidade da relação. O problema não é quando nós estamos numa vida em que ocorrem pecados. O grande problema na vida do ser humano e o que o impede de se relacionar com Deus é quando a vida de pecado ela é inerente, consolidada e a gente fica fingindo que está tudo bem. A gente fica fingindo que a relação está boa. Então, eu sempre gosto de pensar na sinceridade do coração. No Salmo 51, naquela oração de Davi, aquela confissão, ele diz assim: eu sei que o Senhor é um Deus que olha a verdade do íntimo. Davi estava trazendo ali um princípio poderoso. Ele estava diante de um contexto de arrependimento por causa do seu pecado. Só que ele lembrou, sabendo, Deus olha a verdade do íntimo. Então eu encorajo você, nesse primeiro momento da live, a sempre avaliar a verdade do seu íntimo, a sinceridade do seu coração. Porque para todos aqueles que querem desenvolver um relacionamento sério com Deus, se faz necessário ter verdade, ter sinceridade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É o que está escrito nas Escrituras. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Então, a sinceridade do coração é um pressuposto, determina a qualidade do seu relacionamento com Deus. Na live anterior, eu falei de alguns sentimentos de pessoas, ou o que geralmente as pessoas acham ou sentem que descortinam o fato delas não terem um relacionamento com Deus. Por que que muitas pessoas não têm um relacionamento com Deus? E eu dizia, falava sobre o sentido da vida, eu falava sobre o vazio que muitas pessoas sentem. E eu quero hoje continuar falando um pouquinho mais
daquilo que pode ser importante para você voltar, passar a ter um relacionamento com Deus. Muitas pessoas ainda acham que tem um relacionamento com Deus, mas não tem. E eu quero trazer aqui alguns sinais de que a pessoa não tem um relacionamento com Deus honesto, sincero, legítimo. Eu acabei de falar da sinceridade do coração, é isso que vai determinar a qualidade da relação com Deus. Mas pessoas que ainda não têm a sua identidade firmada, o seu valor firmado, elas ainda não desenvolvem um relacionamento com Deus sólido. Pessoas que não sabem realmente quem são, por que foram criadas, carecem de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. A sua identidade está fundamentada em qualquer outra coisa senão naquilo que Deus disse. Quando você e eu, quando nós fundamentamos quem nós somos, a nossa identidade, em qualquer coisa ou pessoa que não seja em Deus e naquilo que Ele disse sobre nós, é um equívoco. Então, ter um relacionamento com Deus sincero, genuíno, parte do pressuposto da verdade do íntimo e então fundamenta a nossa identidade. Se você ainda não tem uma identidade formada, não sabe o seu real valor, por que você nasceu, é importante você reconhecer que precisa aprofundar o seu relacionamento com Deus. Eu estou lendo aqui o comentário da Ieda, estava pensando muito sobre isso. Estou buscando um posicionamento maior com Deus. Muito bom, Ieda. De fato, eu não tenho dúvida que isso vai transformar a sua vida, porque foi o que transformou a minha e de muitas pessoas que eu conheço, a intimidade com Deus. Então, além de não ter identidade, não ter o seu valor, isso caracteriza uma pessoa que ainda é frágil no relacionamento com Deus, tem também o fato de muita ansiedade, medo, incerteza. Sabe aquelas pessoas que têm medo de tudo? Tudo é incerto, fica inseguro com tudo. Geralmente é característica de alguém que não tem um relacionamento profundo com Deus. Alguém que não é íntimo de Deus. Qualquer pessoa que seja íntima de Deus, ela vai confiar suficientemente no Deus provedor, no Deus capacitador, num Deus que está com ela. Então muitas pessoas ainda sentem muito medo, ainda sentem muita insegurança, muita incerteza e elas ficam aterrorizadas, né? Às vezes você olha o jornal e você fica pensando assim, meu Deus, onde esse mundo vai parar? Principalmente aquelas pessoas que passam o dia assistindo programas de tragédia, de morte. Isso gera muita incerteza, muita insegurança, muitos medos. Pessoas que têm esse tipo de sentimento, elas podem achar que têm um relacionamento íntimo e profundo com Deus, mas não têm. A Bíblia fala em 1 João que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você conhece Deus, quando você conhece o amor, o medo é extirpado. Então eu quero te trazer uma consciência. Se você ainda tem muito medo, muita insegurança, muita incerteza, você é uma pessoa que precisa se relacionar intimamente com Deus. Você precisa aprofundar a sua relação com Deus. E eu te digo isso com todo amor, com todo carinho, porque é o meio pelo qual você vai se fortalecer. Uma outra coisa que as pessoas têm busca por uma felicidade duradoura. Isso é um sinal de alguém que ainda não tem um relacionamento íntimo e profundo com Deus. A pessoa que fica buscando o tempo todo aquela felicidade duradoura, o tempo todo criando um novo evento, o tempo todo tendo uma nova ideia, o tempo todo começando a executar e vai, e nunca conclui nada. Ficar o tempo todo buscando uma felicidade duradoura é fruto de alguém que não tem relacionamento íntimo com Deus. Porque em Deus você é completo. Em Deus você é absoluto. Em Deus você é pleno. Quando você passa a conhecer a Deus intimamente, você encontra a satisfação plena em Deus. É tão interessante que o Salmo 16 diz que à destra de Deus, na presença de Deus, nós temos delícias perpetuamente. Toda pessoa que se relaciona com Deus intimamente, ela encontrou a felicidade. Ela encontrou a satisfação. E eu não quero dizer aqui que quando você se relaciona com Deus intimamente, você não tem problemas, dificuldades ou desafios. O que eu quero dizer é que você não fundamenta mais a sua felicidade em qualquer outra coisa, senão no próprio Deus.
O próprio Deus é aquilo que nos preenche no tocante à necessidade da vida plena e da alegria completa. A alegria é fruto do Espírito Santo. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, quando você conhece a Deus, quando você se relaciona com Deus, você então tem a felicidade, você tem a alegria. Mesmo em meio à tempestade, você tem a confiança, a calmaria que faz você não titubear diante desses problemas. Tem uma diferença entre os prazeres momentâneos e a felicidade verdadeira. Eu realmente creio que a felicidade verdadeira ela é originada pela presença de Deus, a fonte de toda a vida, de toda a alegria. E quantos de nós ficamos buscando alegria e felicidade em muitos ambientes, em muitos eventos, quando na verdade nós só vamos ser plenos em Deus? Uma outra característica de uma pessoa que precisa aprofundar o seu relacionamento com Deus, ela sempre se sente só e com uma necessidade de pertencimento. Eu lembro que uma vez eu estava no quarto de oração, né, no meu tempo com Deus ali, quando eu ainda tinha muito desejo de ser famoso, reconhecido, e Deus falou muito comigo: olha, quando você quiser ser famoso, reconhecido, entra para o quarto e todos os presentes te veem. E eu fiquei pensando, quem é que está presente enquanto eu estou sozinho? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todas as pessoas que ainda se sentem só, ficam buscando o tempo todo pertencimento e não se encaixam em grupo nenhum, em lugar nenhum, essas pessoas carecem, precisam aprofundar o seu relacionamento com Deus. No livro Relacionamento com Deus, o propósito da humanidade, eu falo muito sobre a disposição do coração de alguém que busca a presença de Deus, se encontra, se enxerga, é aceito, então ele já não tem mais a necessidade de pertencimento ou de aprovação alheia, e ele passa, a partir do entendimento de que Deus é seu dono, a não se sentir mais sozinho, se sentir avulso. Provérbios 18:1 diz que o solitário busca só os seus interesses. E quantas pessoas às vezes têm me procurado para dizer assim, não, mas eu sou assim mesmo, eu não sou muito de relacionamento. Eu até entendo que existem perfis comportamentais que levam algumas pessoas a ser um pouco mais retraídas, mas nós fomos feitos em Deus para se relacionar, tanto com o Criador, como também com todas as criaturas. E eu desenvolvo um pouco mais desse assunto quando a gente aborda a importância de ter pessoas, de se sentir pertencente a um grupo. Então, todo aquele que ainda se sente sozinho, que ainda não se encontrou, que não tem uma comunidade, carece de uma vida íntima, de uma relação pessoal com Deus. Uma outra característica de alguém que precisa se reconciliar ou aprofundar o relacionamento é aquela pessoa que começa uma relação e para. Não tem amigos, não constrói amizades. No relacionamento com Deus, você vai perceber que você constrói uma relação duradoura necessariamente pelo dia a dia, pelos encontros que você passa a ter com Deus. Quando você começa a construir o hábito de se relacionar com Deus, de encontrar, de ter um tempo específico para ler a Bíblia, um tempo específico para orar, você passa a desenvolver uma amizade com Deus. Logo você já não tem mais dificuldade de fazer amizade com outras pessoas. Pessoas confiáveis conectam com pessoas confiáveis. Então é óbvio que a gente precisa tomar cuidado, selecionar inclusive as amizades, mas o que não dá é para a gente fechar a porta para as relações, porque nós necessitamos da amizade, nós necessitamos de pessoas. Não dá para a gente simplesmente viver sozinho e nem necessariamente achar que não precisa se relacionar e se reconciliar com pessoas. Então, à medida que você desenvolve uma amizade com Deus, fica mais fácil para você construir amizade com pessoas, porque o próprio Deus te fala. Então, quando nós começamos a olhar a nossa história, começa a olhar a tua história e veja e lembre quando foi que você desenvolveu um relacionamento íntimo com Deus. Quando foi que você realmente sentiu que você conhecia a Deus e que era conhecido por Ele? Olhar e analisar a sua história também ajuda você a reconhecer se precisa ou não aprofundar o seu relacionamento com Deus. Quantas pessoas estão dormindo
Quantas pessoas não têm consciência? Quantas pessoas acham que se relacionam com Deus intimamente, só que na verdade não passa de uma relação superficial. Eu quero, na verdade, te trazer um encorajamento e não uma condenação. Não é para descaracterizar o nível de relacionamento que você tem com Deus. O que, na verdade, eu quero trazer é que você pode desfrutar demais em Deus. Existe um nível que a gente ainda não alcançou, porque Deus é uma fonte inesgotável. Eu quero, na verdade, despertar você para que você viva o seu melhor momento com Deus. É que aquilo que você já viveu importa, te trouxe até onde você chegou. Só que existe mais em Deus. Eu quero despertar sua consciência para isso. Eu quero gerar consciência. Eu quero que você perceba que o que você tem vivido com Deus, o que pode ser incrível, é pouco diante da grandeza que Ele ainda pode te revelar. É mostrar para você que existe um caminho mais leve de transformação. Sabe aquelas pessoas que ainda se sentem pesadas? Pessoas que ainda se sentem travadas? Parece que as coisas não funcionam. Quem sabe o que você precisa realmente é aprofundar o seu relacionamento com Deus. Para ter uma vida mais leve, uma vida menos pesada. Deixar de ser crítico e passar a ser íntimo de Deus. Entende? Eu quero resumir os pontos que trazem as características das pessoas que precisam aprofundar sua relação com Deus, falando sobre propósito, identidade, valor. É quando a gente se sente pertencente, a gente não busca aquela felicidade momentânea, passageira, a gente fica inteiro, completo em Deus. É importante que a gente conecte com Deus. E quando eu falo é importante, é no sentido assim de imprescindível. Qualquer pessoa sem conexão com Deus, ela está fadada ao fracasso terreno e celestial. Eu ouso dizer, eu digo com ousadia, não existe vida plena sem conhecer a Deus. A vida eterna é esta, João 17,3 fala disso, que conheçam a Jesus e a Deus Pai. A vida eterna não é estar no céu só. Nós chegaremos naquilo que a gente chama de eternidade futura. Mas até lá, a vida eterna é conhecer a Deus. É iada, conhecer a Deus intimamente. A palavra iada, no hebraico, é a palavra para conhecer intimamente. Nós fomos criados para a iada com Deus, conhecer a Deus. Eu lembro de Enoque, eu falo muito de Enoque no livro Relacionamento com Deus, o propósito da humanidade. Eu quero ler um trecho que fala da palavra halak. Eu sempre gosto de citar essa passagem. Enoque andou com Deus. Se você lê Gênesis, você vai ver a história de Enoque, vai mostrar lá que ele andou com Deus e já não era mais, porque Deus o tomou para si. O texto fala que Enoque halak com Deus, andou com Deus. A palavra halak no hebraico é de viver, de vida prática. Quer ver, ó? Tá aqui, ó. A frase Enoque andou com Deus, na página 40 do livro. Enoque andou com Deus. Resume a vida de Enoque. Se fosse resumir a sua vida em apenas uma frase, qual seria esta frase? A frase que resumiria a minha vida seria: Alexandre se relacionou com Deus. Essa é a mensagem que eu creio que Deus me chamou para compartilhar. Não podemos, página 41 agora do livro, não podemos nos enganar achando que o período em que Enoque viveu foi mais fácil de viver, por ser isento de variáveis negativas, pois era praticamente igual ao que nós vivemos na atualidade, com algumas pequenas diferenças culturais e sociais. Em um período de deteriorização, Enoque deu notável demonstração de piedade recomendável. Em pensamentos, palavras, feitos e atitudes, ele viveu conforme a vontade de Deus. O que significa exatamente andar com Deus? A palavra andar, em seu sentido original, é utilizada nesse contexto para falar da vida de Enoque, é halak, do hebraico antigo, que literalmente quer dizer modo de vida, modo de viver. Então, Enoque
teve um modo de viver que foi extraordinário. Ele se relacionou com Deus, ele andou com Deus. Eu quero te encorajar a halak com Deus nesse tempo. Escreve aí no comentário, eu vou halak, H-A-L-L-A-K. Halak com Deus. Eu quero te encorajar a viver, ter um modo de vida que agrada a Deus, de relacionamento com Deus. Quem sabe você tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário. Enquanto isso, se você tiver alguma pergunta, coloca aí nos comentários que eu quero trazer resposta. Eu quero lembrar você que no dia 10/5 nós vamos fazer um evento chamado Relacionamento com Deus aqui em São Vicente. Vai ser extraordinário. Vou trazer muito conteúdo. O evento é gratuito, tá bom? Tem um link aí que eu vou disponibilizar nas minhas redes para inscrição, só para a gente ter uma prévia, para poder ajustar a logística, mas é gratuito. Então eu gostaria muito de ter você comigo. Dia 10/5, é um sábado, aqui em São Vicente, o evento Relacionamento com Deus. Lá nós vamos inclusive falar sobre muito conteúdo do livro. Se você ainda não adquiriu o livro e quiser adquirir, você pode me chamar no direct aqui também. Eu estou com os exemplares aqui, você pode pegar, ou eu posso pedir para entregar. Quero agradecer muito. Que bom, Ieda, que você quer viver uma vida com Deus. Então você está no caminho certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Eu quero te animar a permanecer nesse processo, quero te animar a continuar firme. Todos vocês que estão aqui nessa live, quero agradecer muito o tempo de vocês, a estadia de vocês aqui. É sempre bom ter pessoas aqui nessa live. Nós vamos construir algo bonito de se ver. Vamos construir alguma coisa sólida em Deus. Eu quero poder ser uma bênção de Deus na sua vida, nesse país. Eu quero de alguma maneira entregar tudo aquilo que Deus tem confiado a mim, colocado no meu coração. Quero servir a Igreja de Jesus. Quero não, eu vou servir a Igreja de Jesus com tudo aquilo que Ele me deu, tudo aquilo que Ele me entregou. Amém? Então, muito obrigado. Vou pedir para você compartilhar essa live se fizer sentido para você. Se tem alguma coisa que você ouviu aqui que faz sentido, compartilhe essa live. Eu vou deixar ela salva e a gente pode falar mais. Deus abençoe. Até mais.